Agora que a gente já conheceu alguns sólidos geométricos, os grupos que ele pertence, a gente vai estudar um pouquinho sobre as suas características, suas propriedades. Observem aqui, a gente tem um poliedro, que é o cubo, não é? Que é formado por superfície plana. Ele não tem facilidade de sair rolando, por isso que ele pertence ao grupo dos poliedros, não é assim? E ele tem propriedades, características. E quais são elas? Bem simples de identificar. Nós temos as faces, os vértices e as arestas. E como é que eu determino qual é qual? As faces são os lados do nosso cubinho. Por exemplo, o nosso dadinho, tá? O nosso dado. O dado mágico, o dadinho que a gente usa para jogar, não é? Quantas faces ele tem? Quantos lados ele tem? O nosso dadinho, ele vai do número 1 ao número 6, não é assim? Então, eu consigo identificar as suas faces, tá? Que são os seus lados. E o que são vértices? Os vértices, estão aqui em amarelo, ó, são os pontinhos de encontro, tá? Que unem os meus lados, tá? E as arestas? As arestas são as retas, as linhas que estão aqui rosinha, ó, que são ligadas pelos pontinhos chamados de vértices. Então, recapitulando, faces são os lados das figuras geométricas, arestas são as linhas retas, né, que são encontradas pelos nossos vértices, que são os pontinhos de encontro entre as minhas arestas. Vamos verificar outro exemplo aqui de outra figura geométrica. Olha aqui, temos uma pirâmide de base quadrada, certo? E vamos identificar aqui os seus elementos, tá? Na pirâmide de base quadrada, a gente tem a face, que são os seus lados, certo? Temos as arestas, que são as linhas, e essas linhas são ligadas pelos pontos, e esses pontos são chamados de vértices. Então, deixa eu voltar aqui para o cubinho, para a gente firmar aí o que é cada elemento. A face são os lados dos meus sólidos geométricos. As arestas são as linhas, são as retas que formam esse sólido. E essas linhas, elas se encontram em um pontinho chamado de vértice. Ficou claro aí esses elementos? Bom, turminha, agora que você já conhece os elementos dos sólidos geométricos, a gente vai praticar. Como é que eu faço para descobrir esses elementos em um cubo, por exemplo? Relembrando, a gente viu que faces do sólido geométrico são os seus lados. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um cubo, tá? E se a gente quer descobrir as faces, a gente tem que descobrir quantos lados ele tem. A gente sabe que um cubinho, ele é composto do número 1, não é? Ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Então, a gente sabe aqui, ó, que o nosso cubo tem 6 lados, ou seja, 6 faces, tá? Que é justamente o lado aqui, ó, do nosso cubo. Ele é composto de 6 faces, certo? A gente viu que arestas são as linhas do nosso sólido geométricos. Então, ó, verificando aqui as linhas, ó, do nosso cubinho que está em amarelo, tá vendo, ó? A gente pode contar as nossas arestas, ó. Cada lado da nossa face vai ter 4 arestas. Vamos verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse nosso cubo, ele é composto de 12 arestas, ou seja, 12 linhas retas. Vimos que vértices são os pontos de encontro entre essas arestas. Olha aqui no nosso dado. Esses pontinhos aqui, ó, que estão representados pela cor preta, não é? Ó, que ligam uma aresta à outra,
são chamados de vértices. Vamos verificar quantos vértices tem aqui no nosso cubo. É só verificar os pontinhos de encontro entre as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso dado, o nosso cubo, é composto de 8 vértices. Então, temos aqui 6 faces, 6 lados, 12 arestas, 12 linhas retas e 8 vértices, que são os pontos de encontro entre as nossas arestas. Ficou claro como é que a gente faz para reconhecer os elementos nos sólidos geométricos? Para casa, eu coloquei um desafio. Você vai procurar na sua casa objetos que lembrem os sólidos geométricos. Lembra que a gente falou no começo que ao nosso redor está cheio de formas que lembram esses sólidos? Então, você vai fazer uma faxina em casa, observando o seu espaço e procurando esses objetos. Por exemplo, ó, a latinha de tia Neia, ela te lembra o quê? Ela nos lembra um cilindro, tá vendo? Ó, 2 bases circular. Uma caixa, por exemplo, ó, o que ela nos lembra? Um paralelepípedo, não é isso? Então, você vai procurar em casa esses objetos, fazendo no seu caderno de matemática uma lista desses objetos e dizendo a qual objeto ela se refere. Ou a um paralelepípedo, a um cubo, a um cone, a uma esfera. Relacione o objeto que você encontrou ao sólido geométrico que ele lembra, tá certo? Essa é uma das atividades de casa. Vamos para a próxima atividade. Para você praticar um pouquinho agora sobre o que a gente estudou, você vai dar uma pausa no vídeo, abrir seu livro na página 80 e 81 para exercitar seus conhecimentos sobre sólidos geométricos. Na página 80, você vai ter vários sólidos geométricos e ele quer que você dê nome. Qual é o nome desses sólidos geométricos? Olha, por exemplo, o sólido geométrico que está na coordenada 1C, né? Ó, a gente tem aqui a nossa esfera. O sólido geométrico que está na coordenada 1B. Olha só, temos o grupo das pirâmides. Que pirâmide é essa? Ela tem uma base quadrada. Então, é uma pirâmide de base quadrangular. Temos aqui, ó, na coordenada 2B, nós temos um cone. Por exemplo, outra coordenada, coordenada 3A, temos o nosso cilindro. Então, você vai denominar todos os sólidos geométricos, colocar o seu nome aí abaixo da figura e responder a letra B, C e D. Olha o que ele diz na letra B. Você vai observar qual sólido geométrico que está na coordenada 3B. Na 3B, a gente tem, cadê aqui? Um prisma de base triangular. No 2C, a gente tem um cubo. Na coordenada 1A, a gente tem um paralelepípedo. O que esses 3 sólidos geométricos têm em comum? Deixa eu pegar eles aqui. Um prisma de base triangular, um cubo e um paralelepípedo. Olha só, o que esses sólidos têm em comum? Todos eles pertencem a qual grupo? Eles são formados por superfícies planas, linhas retas, não tem facilidade para rolar, então ele pertence ao grupo dos poliédrios, lembra? É isso que eles têm em comum. E eles também são chamados de prisma, lembra da aula passada, do que a gente viu anteriormente? Aí vai para a letra C. Descreva uma característica comum entre as figuras dos sólidos que estão na 1C, 2B e 3A. Na 1C, a gente tem a esfera. Na 2B, a gente tem o cone. E na 3A, a gente tem o cilindro. Olha só, estamos falando de 3 sólidos geométricos que têm linhas curvas. Uma esfera, um cilindro, um cone. Se você jogar esses objetos, eles vão ter facilidade para sair rolando. Então, aí estamos falando do grupo que pertence aos não poliédros. Por quê? Porque eles têm linhas curvas, certo? Na letra D,
Descreva uma semelhança e uma diferença entre as figuras dos sólidos geométricos localizados na casa 3C, 2A e 1B. Na 3C, a gente tem uma pirâmide, uma pirâmide de base triangular. Na 2A, a gente tem outra pirâmide, mas uma pirâmide de base pentagonal. E na 1B, a gente tem uma pirâmide também, só que uma pirâmide de base quadrada. Veja só, qual é a semelhança entre esses três sólidos geométricos? Todos pertencem ao grupo das pirâmides, na verdade? E as diferenças? O que foi que mudou? Vimos aí bases diferentes. Uma tem uma base triangular, outra tem uma base em forma de quadrado, não é assim? Então você vai colocar uma semelhança entre esses sólidos e uma diferença. Na página 81, você vai completar as figuras geométricas que estão aí no início, foram desenhadas, tá? Na letra A, ele quer que você crie a pirâmide de base triangular. Na letra B, o cubo. Então, você vai completar ligando os pontinhos aí para formar esses dois sólidos geométricos. Na quinta questão, você tem aí 3 objetos e eles nos lembram alguns sólidos geométricos. Olha aqui, tem uma cabana que lembra o quê? Uma pirâmide. Então, você diz qual é o objeto que ele lembra e vai tentar desenhar aí nos pontinhos esse sólido geométrico. O livro, ele lembra qual sólido geométrico? Então, você coloca o nome do sólido e tenta fazer o desenho desse sólido ao lado. A nossa latinha de refrigerante, lembra qual sólido geométrico? Então, você coloca o nome e tenta fazer o seu desenho ao lado aí nos pontinhos, tá certo? Caprichem, façam com carinho, com cuidado, porque no nosso próximo encontro a gente vai fazer a correção dessas atividades, tá certo? Um beijo, turma, e até a próxima!